FGU, Canal Universitário de Fortaleza. Olá, este é o FGF Notícia Especial. Reuniram-se mais de 400 pessoas no auditório da Assembleia Legislativa do Ceará para assistir à van-premiere do longa-metragem cearense Sedição de Juazeiro. Dirigido por Daniel Abreu, o filme conta a história de Juazeiro do Norte, após sua emancipação do Crato. Vamos conferir tudo o que aconteceu nesta noite memorável para a produção audiovisual do nosso estado. Meu bom povo de Juazeiro, mais do que nunca, a nossa cidade. A obra é uma produção do professor, roteirista e diretor de comunicação da FGF, Jonas Luiz da Silva, de Capuí, e teve o auxílio do professor Renato Cassimiro. Professor Jonas, quanto tempo de pesquisa para a construção dessa minissérie? Essa edição de Juazeiro foi um trabalho e que nós fizemos durante 5 anos. Desde o começo da primeira pesquisa, para construir o argumento do roteiro, nós levamos 3 anos de pesquisa. A Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, quando tomou a decisão de produzir essa minissérie, nós convidamos o professor Renato Cassimiro, que é o maior especialista em Padre Cícero, e ele foi lá para a faculdade e nos emprestou 20 livros. E disse o seguinte: olha, você vai ler esses 20 livros, quando terminar de ler os 20 livros, nós vamos conversar sobre a Sedição de Juazeiro. E assim nós fizemos. Nos reunimos com outros professores, junto com o doutor Liberato, e passamos a ler. Eu e o doutor Liberato líamos cada um livro e depois comentávamos no dia seguinte. E quando terminamos de ler esses 20 livros, nós fizemos uma outra reunião, desta feita muito prolongada, com o professor Renato Cassimiro. E ele disse assim: agora vocês vão ler mais 20. E assim nós fizemos. Chegamos a ler 80 livros. E destes 80 livros nós começamos a produzir o argumento que depois eu fiz a roteirização desse argumento. Mas quando o primeiro argumento ficou pronto, o primeiro roteiro, que nós chamamos de primeiro tratamento do roteiro, ficou pronto, a gente viu que era uma coisa que ia durar, por exemplo, 10 horas. E seria impossível, né, para fazer uma minissérie em 4 capítulos que durasse 10 horas. O que foi que nós fizemos? Nós voltamos à pesquisa, desta feita em campo. Então nós fomos para o interior do Ceará, refizemos toda a trajetória onde aconteceu a sedição de Juazeiro, e aí sim nós produzimos o 2º tratamento, o 3º tratamento e até o 5º tratamento, registramos na Biblioteca Nacional, e aí nós começamos a produção propriamente dita. Eu li que o senhor recolheu 300 horas de depoimento, mais de 1.500 fotos dos locais. Como é que foi para garimpar todo esse material? Nós saímos daqui, nós montamos uma equipe de pré-produção e fomos para Juazeiro do Norte. E quando chegamos em Juazeiro do Norte, e nós nos reunimos com 3 grandes historiadores da época. Um deles era o Renato Cassimiro, o outro era o Daniel Walker, e também a igreja. Nós nos reunimos com eles e começamos a fazer a pesquisa. Encontramos pessoas que tinham, de uma certa forma, tinham conhecimento dessa história. E nós fomos procurar essas pessoas. Aí nós fomos em Barbalha, nós fomos no Crato, nós fomos em Missão Velha, nós fomos em Largo da Mangabeira, aí depois nós fomos em Iguatu, e depois de Iguatu nós fomos em Quixadá. Em cada uma dessas cidades, certo? Nós fizemos uma entrevista muito grande e com as pessoas que conheciam profundissimamente a história da sedição de Juazeiro, porque tinham passado por ali. Nós prestamos atenção na visão daquelas pessoas. O que é que aquelas pessoas pensavam sobre isso? Foi assim e que a gente começou a fazer esse grande material fotográfico e filmando, antes de começar propriamente a filmagem da minissérie. E encontramos coisas díspares. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Por exemplo, lá, e que a dona Federalina, em Largo da Mangabeira, tinha colocado 800 jagunços a pedido do Padre Cícero para seguir. A gente descobriu, por exemplo, que lá no trem, que disse que era 2.000 jagunços, todos os historiadores falam que não cabia 2.000 jagunços no trem.
e a gente caminhou no trilho do trem e nós fizemos toda a caminhada que a sedição de Juazeiro fez. Foi um trabalho realmente grandioso de fotografia e de filmagem para fotografar os locais e para depois a gente saber onde é que realmente ia fazer a minissérie. Eu também li que o senhor afirma que o protagonista seria Floro Bartolomeu e não Padre Cícero. Então quer dizer que Bartolomeu tem um grande destaque nessa minissérie, nessa história da sedição de Juazeiro? A minissérie Sedição de Juazeiro, o personagem principal chama-se Dr. Floro Bartolomeu da Costa, não é o Padre Cícero Romão Batista. O Dr. Floro, mesmo quando ele era deputado federal, ele fez um discurso lá na Câmara dos Deputados e ele mesmo disse, olha, eu sou o protagonista da sedição de Juazeiro. O Padre Cícero, o papel do Padre Cícero na sedição de Juazeiro era apenas rezar. O Padre Cícero não tinha outro papel, era apenas rezar. E isso mesmo que ele fazia. Ele rezava enquanto o Dr. Floro Bartolomeu reunia a sua jagunçada e para colocar as pessoas para brigar, porque o Padre Cícero não era a pessoa normal para fazer isso. Ele não queria isso, porque ali naquela região, o Padre Cícero era um líder de toda a região do Cariri. Já tinha feito o pacto dos coronéis, o pacto de não agressão com todos os coronéis da região. E não poderia ser ele. O Floro, sim, que tirou a sua roupa, que ele era muito elegante, e passou a vestir a roupa de jagunço e foi mesmo realmente enfrentar a sedição de Juazeiro. É o grande personagem esquecido da história do Ceará. E como é fazer uma minissérie com uma verba tão pequena e reduzida? Olha, quando nós projetamos o primeiro argumento, depois fizemos o primeiro roteiro, o primeiro tratamento, nós chegamos que ia levar uns 13 milhões de reais para concluir aquela série. Depois a gente viu que poderia fazer isso com 3 milhões de reais. Aí nós entramos nos projetos, não só aqui no Ceará, que o projeto daqui era realmente 360 mil reais, e nós entramos também com o Ministério da Cultura, e que era 1.200.000 reais, que daria para a gente fazer o projeto, né? Mas, infelizmente, né, como nós não somos conhecidos, nós não somos da área de cinema, nós somos de televisão. Eu comecei em televisão em 1972, eu era do cinema, sim, e depois fui trabalhar na televisão, trabalhei na TV Globo, trabalhei na Vesmares e outras emissoras, então as pessoas não acreditavam muito que a gente pudesse fazer isso. Mas a minha vida toda foi fazer cinema, porque eu fazia publicidade, e as minhas publicidades eram publicidade cinematográfica. Entendeu? Eu fiz comerciais de varejo aqui no estado do Ceará que eram memoráveis. Eu tirei aquele varejo daquela coisa e que era muito varejo e passei a contar a história em 30 segundos. Então, uma experiência muito grande sobre isso. E por que eu tenho experiência sobre isso? E porque, entende, eu dou toda a liberdade para o meu pessoal de criação, para o meu diretor, para o diretor Daniel Abreu, para todo mundo. Mas eu fiscalizo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E todos os ângulos, de toda a maneira como é feito o trabalho. Foi por causa disso e que nós resolvemos a fazer o filme, porque se a gente não quiser, não colocasse na cabeça que ia fazer, ele jamais seria feito. Aí trabalhamos de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Os atores, o cara era ator, ele fazia um papel, mas de madrugada ele estava carregando o trilho. Na outra hora ele estava fazendo outro tipo de serviço. A equipe se juntou, porque se não fosse a força dessa equipe gigantesca, por trás disso aí, jamais nós teríamos feito com esse dinheiro. A gente passava fome, comia. O cara dizia, rapaz, como é que nós vamos alimentar 300 pessoas? Eu digo, rapaz, lá na sedição de Juazeiros, eles assaltavam as fazendas, vamos matar um boi e vamos assaltar a fazenda para fazer isso. Então, essas histórias são histórias fantásticas para poder a gente conseguir produzir um material desse porte. Agora, se não fosse o apoio da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, que é uma faculdade que não tem nada a ver com a história de fazer cinema, essa incorporação da Faculdade Integrada, jamais nós teríamos feito um trabalho desse, seria impossível, porque os equipamentos que nós teríamos que alugar, esses equipamentos são da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, são equipamentos que nós compramos para a faculdade, para fazer um outro trabalho, mas é um equipamento de alta definição, equipamento que o cinema usa. E nós, por causa também dessa minha influência lá na faculdade, a direção construiu um estúdio específico para se fazer cinema, que é o Estúdio 2 lá da Faculdade Integrada. Senão seria impossível fazer com esse dinheiro, que é insignificante. Para finalizar, qual a importância dessa obra para o resgate histórico do nosso estado? Para mim, a sedição de Juazeiro é um marco estratégico
para se contar uma história do estado do Ceará que ninguém nunca viu, que ninguém nunca contou, que ninguém nunca ficou sabendo dela, nem nunca ficaria sabendo se não fosse a ousadia da Faculdade Integrada da Fortaleza a apoiar esse grande projeto. Esse é um projeto, é o começo de uma grande história que nós vamos contar. Nós queremos contar a história do Ceará em capítulos. O nosso próximo trabalho será, entende, Jaguaribara, a nossa história, a nossa gente, que vai contar o drama daquele povo que se mudou de uma cidade, perdeu a sua referência, a sua cultura, para uma cidade que nem o vizinho mais era o mesmo vizinho dele, que ele não via mais o rio. Mas para contar essa história, como nós gostamos de história, nós vamos lá para o passado, lá para a Confederação do Equador, e lá para o Palácio do Catete, lá para onde está o Cochaine, e de lá nós vamos trazer essa história e para o presente, porque foi uma história extraordinária. Depois nós queremos contar a história de Icó, que muito pouca gente sabe que com um dia, mesmo na Confederação do Equador, resolveu se tornar a capital, uma capital. E ela fez um decreto lá e se tornou independente, colocou um ministério, inclusive da Marinha. Nós vamos também contar a história de Barbalha, nós vamos contar a história das cidades que por algum motivo, em algum momento da história, se tornaram capital do estado do Ceará. Isso é uma série que nós queremos contar e para deixar um legado para a juventude e que não sabe absolutamente nada sobre a sua história, a sua vida, a história do seu estado, a história da sua gente. A minissérie vai passar na TV Pública? Pronto, a minissérie agora, e nós vamos exibir a minissérie em 4 capítulos na Pública Televisão, que é na TV Assembleia, que vai ser exibida. Nós já conversamos com o presidente, vamos passar na terça, quarta, quinta e sexta-feira, que é um capítulo por dia. Também faremos isso na TV Ceará. Aí lá em Juazeiro do Norte, também faremos lá em Juazeiro do Norte, e faremos também lá na TV Sinal em Aracati. A rede pública de televisão cearense vai exibir essa minissérie. Isso não vai dar certo. Eu não vou colocar o meu povo em perigo. Perigo, padre? O senhor vai me falar em perigo? É só o começo para a nossa entrada no inferno. Meu bom povo de Juazeiro, mais do que nunca, a nossa cidade precisa de cada um de vocês. Com um orçamento de 360 mil, a diretora da APEC, Marina Bifadel, contou como foi o desafio de produzir uma obra com poucos recursos. A APEC é uma associação de estudos e pesquisas e nós reunimos diversos professores para fazer o estudo e a pesquisa que embasou a parte técnica do filme Essa Edição de Juazeiro. Como foi fazer um filme com tão poucos recursos? Acredito que a APEC deve ter se rebolado muito para conseguir produzir esse filme. É um desafio muito grande estar no estado do Ceará e produzir cinema. E nós, com pouco recurso, otimizamos a verba, no que pudemos, para que a gente pudesse ser o mais fiel possível à história do Ceará, à história política do Ceará, que passa pela cidade de Juazeiro, para que essa história pudesse ser repassada para a população, né, para a sociedade cearense, para a sociedade acadêmica. Então foi um desafio, mas eu acredito que nós tenhamos conseguido ser fiéis à história do Ceará. Para finalizar, qual a importância dessa minissérie para contar a história do cearense? O Ceará, o estado do Ceará, ele teve 4 capitais. E contar a história política do estado do Ceará por intermédio da história dessas 4 capitais é de suma importância para que, conhecendo a história, nós possamos nos planejar e conhecer melhor o nosso futuro. De acordo com o diretor Daniel Abreu, as cenas foram gravadas não só em Juazeiro do Norte, mas em diversas cidades do interior cearense, além de locações no Rio de Janeiro. Bem, nós enfrentamos diversas dificuldades em diversos níveis e a maior dificuldade era realmente agregar o valor que necessitava o filme a expectativa que todo mundo tinha de ver um filme épico, né? Dada a situação da gente de ter uma verba de 360 mil. Né? Então, nós precisamos da ajuda de todos os técnicos, de todos os atores. Tem imagens belíssimas de making off
em que você percebe o envolvimento do elenco, entendeu? Para diversas situações em que que dizia respeito à própria técnica. Então o pessoal se envolveu mesmo, se doou para o projeto. E eu acho que isso foi mais importante do que a finalização do filme. Porque foi na finalização em que a gente conseguiu reduzir a maioria dos custos, de transformar um projeto milionário num custo muito menor. Então foi essa atitude do elenco de se envolver na parte técnica, né, em colaborar com todo mundo, que foi assim, que permitiu que o filme realmente funcionasse no final. A produtora do filme, Jeane Feijão, comentou como foi difícil a caracterização dos personagens de época. A produção não foi fácil, porque 360 mil para fazer um filme épico de 1914, onde requer uma figuração grande, né, porque se fala de guerra. Então, assim, um figurino de época também, a gente trabalhou em cima de fotos reais, um acervo muito pouco, né, as fotos originais lá de Juazeiro, os personagens como Floro, Bartolomeu, Padre Cícero. Então isso ajudou muito. Agora a questão de figurinos, por exemplo, dos militares, soldados, isso já deixou muito a desejar, porque nós não temos um acervo que pudéssemos dar detalhes para a gente trabalhar com os figurinos. Então eu trabalhei assim junto com a equipe, que foi bem reduzida, né? Teve a ajuda também do nosso cenógrafo, que é o Heriberto, um historiador, que ajudou muito com a questão dos cenários. E assim, a maquiagem também foi importante, né, para a caracterização? Sem dúvida, a Cleide, ela tem aí nota 10 em questão de maquiagem, ela foi aprendendo no dia a dia. Eu acredito que a equipe inteira foi aprendendo, com exceção do Daniel, né? O restante da equipe foi aprendendo no dia a dia, apanhando, na dificuldade. Eu acho que a gente só conseguiu construir, né, finalizar essa grande obra com muita paixão. Além da equipe técnica e de produção do filme, estiveram presentes personalidades públicas e os atores principais. O artista sobralense Ari Sherlock, que interpretou Padre Cícero, e no papel de Floro Bartolomeu, o ator Magno Carvalho. Ari, conte um pouquinho do seu personagem, é o personagem principal. Sim, importância histórica, sim, mas dramática mesmo, dentro da dramaturgia da peça, do filme. Eu acho que o principal é Floro Bartolomeu. O senhor é muito parecido com o Padre Cícero. Quando o senhor estava gravando lá em Juazeiro, muita gente... O Juazeiro, quando eu fui fazer um laboratório lá, antes que eu estudei muito, sabe, o Padre Cícero. E de repente o pessoal do tempo dele, as beatas chegavam e diziam: parece muito com o meu padre, só que ele era mais magro. mas era. Foi um verdadeiro, a nossa produtora, a Jeane, aproveitou-se e de repente todo mundo lá ficou ao meu lado, beatas e beatas, tudo se confessando. O meu filho dizia, e ela gostando, viu, a Jeane? Filma, e eu dizia para o Lucas, meu secretário, eu digo, não, aí o pessoal fazia fila que não acabava mais, de 5 horas da manhã eu já exausto, viu? Mas de repente, o diretor também, o Daniel, pegou, as beatas ficavam tanto ao meu lado, chorando e me cantando bendito, que eu dizia, dava a entender que para tirar a beata de lá. Aí que o diretor fez? Arranjou a roupa para ela para ficar ao meu lado o tempo inteirinho, sabe? Foi muito interessante. E eu sou admirador do Padre Cícero. Aliás, o Lira Neto, quando escreveu aquele livro dele, o Padre Cícero, achava que eu é que devia fazer o Padre Cícero lá da... Porque ele achava que pro lado da Globo, o que ele queria botar
não parecia tanto. Então até o Zóio Azul tava, né, do Padre Cícero eu tinha, né? E o Daniel chegou lá, o diretor foi lá na minha casa e disse, olha, há 2 anos que eu me escolhi. Eu aceito, porque a verba era muito pequena, sabe? E deram uma fulana de tal aí, não sei quantos milhões para fazer um filme pornô, e para a gente foi 300 mil, se eu não me engano. Foi irrisória a quantia, sabe? Mas o Daniel fez milagre, junto com o Jonas do Icapuí também foi milagroso, viu? Foi para essa produção. E todo mundo que se empenhou na coisa ficou muito Foi um sucesso. inteiramente, se deu inteiramente. Eu acho que vamos ver o resultado, eu vou ver hoje. Magno, conta um pouquinho aí do teu personagem tão importante. Meu nome é o personagem Flório Bartolomeu, um dos grandes protagonistas dessa edição, ele que influenciou psicologicamente o Padre Cícero para que Juazeiro, que naquela época se tornava mais economicamente ativo do que Crato, se tornasse independente. Então o Floro foi um dos personagens, posso dizer que essa edição se iniciou, se prolongou e findou com o Flório Bartolomeu. Então você concorda que o professor Jonas, o roteirista, fala que o personagem principal é o Floro, não o Padre Cícero na edição de Juazeiro? Eu não diria dessa forma. Eu acho que se não fosse o Padre Cícero, o Floro também não teria tanta importância. Eu acho que os dois se ajudam. Acho que os dois se ajudam na história que vocês irão assistir. Porque se não fosse o Padre Cícero, o Floro não teria tanta influência dentro do Cariri e até no Rio de Janeiro, no governo federal na época. Se não fosse o padre, o Floro não existiria e assim simultaneamente também, eu acho. Para finalizar, na sua concepção, qual a importância dessa minissérie para o Ceará? Eu acho que é uma das produções já feitas no Ceará de muita importância, porque as pessoas cearenses e que moram em outros estados vão conhecer um fato muito importante, um fato histórico que aconteceu no nosso Ceará, um fato que repercutiu até no governo federal na época, um fato que as crianças de hoje, que nos livros há poucas informações sobre esse grande fato, vão poder agora assistir, quem sabe nas escolas, e não sei de que forma isso poderá acontecer, mas esse é um produto que tem que ser visto, tem que ser estudado, tem que ser pesquisado e nós temos que nos orgulhar por isso estar acontecendo, né? Acho que o Jonas está muito feliz nesse momento, como todos que atuamos também, porque foram 2 anos de espera, desde a estreia nos sets de filmagens até agora aqui no Centro Cultural da Assembleia. E eu estou ansioso também, eu acho que vai dar tudo certo para todos nós. A obra contou com o apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura, a Associação de Estudos e Pesquisas Técnico-Científica, APEC, a Faculdade de Grande Fortaleza, FGF, e Companhia Energética do Ceará, COELCE. O que representa essa minissérie para a cultura cearense, para o registro da nossa cultura? Bom, é importante porque você é um filme com base em fatos reais. E há uma pesquisa importante por trás desse filme, um bom roteiro. Espero que nós possamos ver outros trabalhos desse nível para que sirva, inclusive, como referência para a escola cearense. O senhor acredita que com essa minissérie vai oportunizar outras pessoas conhecerem mais a história de Juazeiro? Com certeza, porque você tem uma forma atrativa de apresentar a história e possibilita que outras pessoas possam ver o filme e possam se interessar pela história de Juazeiro. A exibição oficial dessa edição de Juazeiro aconteceu dias depois, no Memorial Padre Cícero, na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Nosso querido Jonas já falou muito bem sobre o filme. Vou fazer uma breve apresentação sobre a FGF.
de Estudos e Pesquisas Técnico-Científica APEC foi fundada em 2006 pelos professores da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Hoje é dirigida pela presidente Marina Bufadel e foi aprovada pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará para fazer a produção da minissérie Sedição de Juazeiro, em 4 capítulos, e vai ser exibida na rede pública de televisão cearense. Sedição de Juazeiro foi um confronto ocorrido em 1914 entre as oligarquias cearenses e o governo federal, provocado pela interferência do poder central da política estadual nas primeiras décadas do século XX. Ocorreu no sertão do Cariri, interior do Ceará, e centralizou-se em torno da liderança do padre Cícero Rondon Batista. É com imensa satisfação que hoje mostramos o resultado desse trabalho, que foi o resultado de uma grande equipe, capitaneada por José Liberato Barroso Filho, diretor da Faculdade da Grande Fortaleza, nosso querido Jonas da Silva Vírgula de Capuí, aqui presente, e Daniel Abreu. Com apenas R$360 mil cedidos pela Coelce, conseguiu realizar essa grande obra cinematográfica que inicia uma série a ser filmada pela APEC, que visa contar a história política do Ceará por meio de suas capitais, Juazeiro, Icó, Sobral e Aquiraz. Gostaria de agradecer imensamente ao Governo do Estado do Ceará, Secretaria de Cultura do Ceará, a Coelce e a Prefeitura de Juazeiro do Norte pelo apoio irrestrito e integral ao projeto Sedição de Juazeiro. Gostaria de desejar-lhes um bom filme e obrigada. Esta obra cinematográfica foi exibida na Rede Pública de Televisão Cearense, TVC. Este foi mais um FGF Notícia Especial. Continue com nossa programação.